Com Ele. Aleluia. Senhor, nós te agradecemos por estarmos aqui, pela oportunidade de te adorar, Senhor. Muito obrigado. E nesse momento nós pedimos que o teu Espírito Santo esteja falando conosco, Senhor. Que haja, Senhor, uma interação do teu Espírito com o nosso Espírito, Senhor. Que haja, Senhor, confirmação no nosso coração de que a tua palavra está sendo pregada neste lugar, Senhor. Que haja, Senhor, no nosso coração o desejo, Senhor, de ouvir a tua voz. Pai, a tua palavra diz que o coração é a terra e a tua palavra é a semente, Senhor. E nós queremos então que a nossa terra, que o nosso coração seja terra saudável, Senhor. Seja terra boa, para que a tua palavra seja, Senhor, semeada em nós. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Nós estamos em dezembro. E em dezembro nós comemoramos o Natal. Nós estamos falando sobre isso. Sobre o que é o Natal, para que serve o Natal. Qual é a função disso? Por que existe o Natal? Domingo passado nós falamos que Domingo passado nós falamos que do plano de Deus, do plano eterno de Deus. Amém? E hoje nós vamos falar sobre a esperança chegou. Jesus, a esperança chegou. Você pode falar isso comigo? Jesus, a esperança chegou. Aleluia. Então eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em Lucas capítulo 1, do versículo 26 ao versículo 38. É um texto longo, mas nós precisamos de ter um contexto daquilo que nós vamos falar. Amém? Nós precisamos ter uma base maior para nós podermos nos aprofundar naquilo que nós vamos falar. Então, eu peço a você que você se delicie aí nesse texto longo. Amém? Quando a gente fala assim, o texto é longo, aí a gente já fica pensando, vai ser chato, né? Mas pode ser uma coisa longa e boa. Não é isso? Pode ser uma coisa longa e agradável. Então vamos crer dessa forma, amém? A Bíblia fala que tudo que se crê, se você crer, é possível. Tá bom? Então vamos crer assim, vamos crer que será um texto agradável e edificante ao nosso coração. Tá bom? Então Lucas capítulo 1, do 26 até o versículo 38. Fala assim: no 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi, e o nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação, mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Aleluia! Tem vezes que a gente pensa que coisas ruins não são boas. Pô, pastor, que negócio é esse? Coisa ruim não é boa. Tem coisas ruins que Deus mostra para nós que aquilo, daquela forma, seria melhor. Foi o que aconteceu aqui com Maria. Ela estava com medo, mas era bênção. Amém? Às vezes a gente se apavora com algumas coisas, mas é bênção do Senhor para você. Foi isso que aconteceu com Maria. Aleluia. 31 fala assim: você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Aleluia.
Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. O seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso, se eu sou virgem? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Você pode falar isso comigo? Nada é impossível para Deus. Aleluia. Aí olha o que ela responde. Respondeu Maria: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. E então o anjo a deixou. Amém? Aleluia. Então hoje, domingo passado, nós falamos sobre a revelação do plano de Deus. Nós falamos que Jesus é Deus, porque em João capítulo 1, versículo 1, fala isso. Fala lá que Jesus é a palavra, e nós vimos lá em Gênesis 1, que a palavra, quem criou todas as coisas. Disse Deus: haja e houve. Amém? E aí fala lá que essa palavra toma forma e se torna Jesus Cristo. Amém? Ela entra, vem e desce, e ela então agora não vai mais falar: haja luz e haver luz. Ela vai falar: haja salvação e há salvação. Haja libertação e há libertação. Haja cura e haverá cura. Amém? Então Jesus é Deus que caminhou entre nós. Por isso que fala que Jesus é Emanuel, que significa Deus conosco. Então hoje eu queria falar com você sobre que o Natal, Jesus é a esperança que chegou. Amém? O Natal, na verdade, o nascimento, que é o nascimento de Jesus, é um milagre. É um milagre. Milagre não o Natal não é uma coisa natural, é um milagre. Então tem gente que não acredita nisso, ok. Ninguém é obrigado a acreditar. Mas nós acreditamos que Jesus, Deus que se fez homem, nasceu. Então, o milagre é um tempo de se acreditar. Então é importante que você, nesse tempo de Natal, você renove as suas esperanças. É importante que nesse tempo de Natal, você renove as suas expectativas de milagre na sua vida. Porque se Jesus é um milagre que nasceu, o milagre vai acontecer na sua vida. Aleluia. Então nós vemos aqui nessa primeira cena de Natal, nós vemos que Deus envia um anjo para falar para uma menina. Maria tinha aproximadamente aqui de 12 a 15 anos. Poxa, pastor, mas como que pode? Nessa época, quando a menina começava a menstruar, ela já poderia casar. Fazia parte dessa cultura. De 12 a 15 anos. Então, Maria tinha provavelmente essa idade, de 12 a 15 anos. E olha o que acontece com essa menina, essa adolescente. Ela está confusa. Porque ela está prometida em casamento. Nesse tempo aqui,
era um pouco diferente a forma do casamento ali, nessa região e nessa cultura, que é a cultura judaica que nós estamos vendo. Então, o casamento tinha duas partes. Existia a parte de a moça era prometida em casamento, não é? Então, ela já era casada com o noivo, com o marido, só que ela ainda não tinha tido relações sexuais com ele. Era a primeira parte do casamento. Então, o que acontecia nessa primeira parte? O marido tinha que provar que ele era capaz de sustentar aquela moça. Demorava em torno de 1 ano, mais ou menos, isso. Ele tinha que conseguir o dinheiro para pagar o dote da moça, porque existiam dotes. Então, o marido tinha que pagar. Então, Maria estava nesse tempo. Então, ela já era, segundo a lei, ela já era casada com José. Só que o que acontece? Acontece que vem o anjo e fala para ela que ela vai engravidar. Não de José. Você percebe a confusão na cabeça dessa menina? Todo sonho que ela tinha com aquele homem, José, todo sonho que ela tinha de ter um lar, todo sonho que ela tinha de ser mãe, todo sonho que ela tinha de ser reconhecida ali na sua cultura, na sua sociedade, parece que se desfaz. Porque ela percebe muito bem, ela conhece o seu povo. Ela sabe que eles não iriam aceitar aquilo. Que provavelmente José não iria aceitar também. Então Deus, Ele mobiliza o céu. Presta atenção nisso. Deus mobiliza o céu para ouvir aquela menina de 12 anos, aquela menina que estava confusa, com medo, vendo os seus sonhos desabarem. Ela mobiliza. Deus mobiliza. Eu queria falar para você que Deus mobiliza os céus para ver o que está acontecendo com você aí. Eu não sei o que é, mas Deus sabe. Você sabe. Deus mobilizou o céu, Ele mandou um anjo para vir falar com ela. E também Deus ouve, escuta o choro, o lamento, a tristeza daquele homem, daquele operário, José. Sim, José ficou também decepcionado. A Bíblia fala que quando Maria falou isso para José, a Bíblia fala que José pensou em deixá-la. Sabe por que ele fez isso? Para proteger Maria. Ele queria proteger Maria. Porque nessa época aqui, na lei, na cultura, se o marido falasse, olha, essa moça teve relações com outra pessoa que não, e eu sou o marido, se ele falasse isso, sabe o que aconteceria? Ela seria apedrejada em praça pública. Então, José, para proteger Maria, ele fala assim, eu vou embora, e ela fica, então ela não vai ser apedrejada. Mas Deus também mobiliza os céus para falar com José. E fala para ele assim, José, não fique com medo de receber Maria como sua esposa. Porque o que nela está é dos céus, é do Senhor. E Ele faz isso. Então, queridos, Deus, Ele intervém
ele mobiliza todos os planos dos céus para falar com uma menina, para falar com um homem que está ali triste, um homem simples. A Bíblia fala que ele era um carpinteiro, um homem simples, que morava numa cidade chamada Nazaré. Quantos habitantes você acha que tinha Nazaré? Chuta. 30 mil? Quem dá mais? Quem falou que 100? Alguém falou 100? É um pouquinho mais. É um pouquinho mais. Sabe quantos habitantes, pelos estudos que se tem, sabe quantos habitantes tinha Nazaré? 300 habitantes. Então Deus mobiliza miríades de anjos e tira o maior de todos os anjos ali, Gabriel, um dos maiores, para falar com uma menina confusa, com um homem entristecido, numa cidade de 300 habitantes. Você acha que Deus não vai se preocupar com você? Por que você está tão preocupado? Deus está cuidando de tudo. Deus está vendo todas as coisas. Amém? E isso traz, então, esperança ao coração da menina Maria. Isso traz esperança ao coração do bondoso José. E Deus também quer trazer esperança ao seu coração. Amém? Deus quer acender a chama de confiança no seu coração. Deus não quer que você termine o ano de 2023 entristecido, mas Ele quer falar para você: olha, eu desci dos céus para trazer vida eterna para você. Aleluia! Ele trouxe vida eterna a nós. Aleluia! E é isso que nós precisamos ter no nosso coração. Sim, o Natal nos traz esperança. Você pode falar isso? O Natal, Jesus me traz esperança. Ele traz esperança para a sua família. Ele traz esperança para você. Deus está te ouvindo. Fala isso para o seu irmão aí. Deus está ouvindo você. Aleluia. Deus está ouvindo você. Aleluia. Você quer ver o céu aberto sobre você? Bênçãos vindo sobre você? Sabe o que você tem que fazer? Siga Jesus. Ande atrás dele. Faça o que ele falou para você fazer. Ande como ele fala para você andar. Com Jesus, a esperança no Natal não é uma possibilidade. Com Jesus, a esperança é uma realidade na sua vida. É uma realidade. Então, para que nesse Natal, para que você comece a entender como você deve renovar as suas esperanças, é isso que eu queria falar com você hoje. Como você pode renovar a sua esperança. O que aconteceu com Maria, o que aconteceu com José. É isso que eu queria falar com você hoje. A esperança deles foi acesa dentro do coração deles. E é isso que Deus quer fazer hoje conosco. Amém? Esperança, esperança. Primeira coisa que nós precisamos fazer. Nós precisamos descansar. Porque Deus planeja e está cuidando de todos os detalhes. Amém?
Olha o que fala aqui. Os versículos 26 e 27 que nós lemos, fala assim: no 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Judeia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. Então aqui fala que Deus enviou um anjo de alta patente. Ele não enviou qualquer anjo, ele enviou um anjo graduado, o maior dos anjos. Segundo o que entendemos, só 2 anjos na Bíblia que é dito o nome, Gabriel e Miguel. Então Deus chama um esses grandes anjos de alta patente e fala: olha, vai lá e fala com ela, traz esperança a ela. Uma cidade tão pobre, insignificante, Nazaré. Era uma cidade tão ínfima que não tinha nenhum valor. Tanto é que quando Jesus encontra um homem e chama ele, e o chama para segui-lo, o nome desse discípulo era Natanael. Ele fala, mas pode vir alguma coisa boa de lá? Quando Filipe chama Natanael e fala assim: nós encontramos o Messias. Nós encontramos o Messias. E ele é de Nazaré. Aí Natanael fala assim: mas pode vir alguma coisa boa de lá? Está lá em João capítulo 1, versículo 46. A galera, uma cidade tão pobre. Era uma região pobre e a cidade era mais paupérrima ainda. Mas Deus se importou com aquelas pessoas. Deus se importa com a gente, com as nossas misérias. Sabe, nós somos tão depreciados no trabalho, às vezes na família. Mas eu queria falar para você que Jesus de Nazaré sabe o que é isso. E Ele está ouvindo as suas orações. Amém? Aleluia. Então, esse Deus poderoso, Ele se revela nessa região tão pobre, para essa virgem, tão menina, e Ele se revela para José, descendente de Davi. Muitas profecias são ditas que Jesus seria descendente de Davi. Uma delas está lá em Isaías 11, de 1 a 16. Depois, se você quiser ver. Então, Deus, Ele atenta para os detalhes. Deus tinha um plano, Deus tinha um propósito, e Deus se atenta em cuidar dos detalhes. Ele não vê só o todo, mas Ele se atenta aos detalhes. Ele cuidou dos mínimos detalhes. E Deus está cuidando dos mínimos detalhes da sua vida. Amém? Você pode falar isso? Deus está cuidando dos mínimos detalhes. Aleluia. Amém. Uma outra coisa que eu queria falar com você, para você renovar as suas esperanças. Confie que Deus está sempre perto de você. Sempre. Ele está perto de você. Olha o que fala aqui, no versículo 28, fala assim: o anjo
Aproximando-se dela, Maria disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Amém? Então lembre-se disso. Lembre-se, você não está sozinho. Renove isso no seu coração. Coloque isso dentro de você. Fale isso para você ouvir. Sabe, a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir. Por quê? Porque quando você fala, isso é internalizado em você, entra no seu ser. O seu espírito ouve aquilo que o Espírito de Deus está falando. Então, você precisa falar isso. Quando você estiver se sentindo triste, sozinho, fale isso: Deus está comigo, eu não estou sozinho. Amém? Ele falou que estaria comigo. Ele falou que Ele não me deixaria. Ele falou, Ele prometeu que mesmo que eu andasse por um vale de sombra e morte, Ele estaria andando comigo. Então eu creio que Ele está andando comigo. É isso que nós temos que falar. Amém? Não ficarmos resmungando, ficarmos falando que não tem jeito, que Deus não está ouvindo. Então você fala aquilo que a palavra fala para você. Fazendo isso, se você fizer isso, você vai reavivar a esperança no seu coração. Versículo 30 fala assim: mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Então Deus está falando para você: olha, não tenha medo. Deus está entrando em provisão, Deus está entrando em comunhão com o seu Espírito e está falando para você: não tenha medo, eu estou com você. Então a situação ali para Maria trouxe preocupação, como nós já falamos. Ela não sabia como ela ia agir, mas Deus falou para ela: Maria, não tenha medo. Deus está falando isso para nós hoje. Que isso possa renovar o nosso coração, renovar o nosso entendimento. Não tenha medo. Então, renove isso. Renove isso em você. Espere por milagres de Deus, grandes milagres. Espere isso. Vença essa gravidade que nós temos, esse poder que a terra tem de nos atrair e de fazer que a gente veja as coisas só naturais. Vença isso. E fale para o Senhor: Senhor, eu creio que o Senhor vai fazer um milagre na minha vida. Amém? Faça um voto com Deus. Busque o Senhor. Faça, retome essas atitudes que você tinha e você parou. Eu não sei por que você parou. Como que é aquela música, Elvis? Por que parou? Quem mandou largar a rede? Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto. Amém? Então, volte a acreditar em milagres na sua vida. Isso vai renovar a sua esperança. Isso vai fazer você, isso vai acender em você, vai reacender em você. Isso vai abanar a brasa que está lá dentro do seu coração, e isso vai ativar a fé no seu coração, isso vai ativar o amor a Deus, isso vai ativar aquilo que você fazia e parou de fazer. Aleluia, aleluia. Olha o que fala João capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 5, fala assim:
Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não as derrotaram. Aleluia. Esse é o Jesus do Natal. Esse é o Jesus que você crê. Ele não está morto, ele reviveu. Se você for na sepultura de qualquer grande homem, você provavelmente vai encontrar lá restos mortais. Mas na sepultura de Jesus, não, porque Jesus não ficou lá na sepultura. A morte não teve poder sobre Jesus. O autor da vida venceu a morte. E no terceiro dia ele ressuscitou. Isso renova a nossa vida. Isso renova a sua esperança. Esse é o Jesus que você crê. Este é o Natal. Respondeu Maria, Lucas capítulo 1, versículo 37. Olha o que Maria faz. Olha o que ela fala. Olha o que essa mulher, essa menina, essa grande mulher de Deus fala para Deus. Olha o que ela fala no versículo 37, Lucas 1, 37. Vamos falar juntos o que Maria fala? Pois nada... O que é impossível para você? Fala. O que está sendo impossível? Você sabe. Não é? Talvez você esteja aí pensando. Eu não vou falar, né? Porque é chato, né? Não é isso? Eu não vou falar aqui porque é chato, né? Ficaria chato. O pastor falar uma coisa que é impossível para ele. Mas eu tenho. Coisas que eu acho impossível. Você deve ter também. Mas vamos falar o que Maria falou? Vamos buscar acender a nossa fé, como Maria falou? Vamos lá. Pois nada é impossível para Deus. Agora eu queria que você se revestisse de um dom de profecia. Qual é a maior das profecias? Então, se eu estou falando a palavra de Deus, eu estou falando uma profecia. Amém? Então, eu queria que você falasse uma profecia para uma pessoa que está perto de você. Que profecia, pastor? Essa que está aqui. Nada é impossível para Deus. Agora eu queria que você saísse do lugar que você está, saísse do lugarzinho aí acomodado que você está, e você fosse na pessoa que está mais longe de você e falasse isso: nada é impossível para Deus. Os irmãos lá atrás também estão no culto, olha lá, os que estão da internet, que estão projetando, eles estão. Então vai lá e fala: nada é impossível para Deus, Cris. Nada é impossível. Aleluia. Nada é impossível, irmão Benedito. Nada é impossível para Deus. Nada é impossível. Isso acende a nossa fé. Isso acende a nossa esperança. Nada é impossível para ti, Senhor. Nada é impossível para Deus. Aleluia. Nada. Mas o que é nada? O que é nada? Nada é nada. Ou seja, Deus pode fazer tudo. Aleluia. Amém? Outra coisa que vai trazer esperança para você, está lá no versículo 31, que fala assim: você ficará grávida e dará à luz um filho, lhe porá o nome de
Jesus. Jesus. Jesus era um nome tão comum. Nesse tempo aqui, Jesus era um nome comum. Jesus era como João, aqui hoje, no nosso tempo. Era um nome tão comum. Um nome tão simples. Mas que tinha um poder grandioso. Amém? Ou seja, acredite que Deus tem planos maiores que os seus. Era tão simples o nome de Jesus, mas Deus tinha planos grandiosos para aquele menino que iria nascer. Amém? Deus tem planos grandiosos para você. Amém? Eu não sou coach, não. Aqui não é pastor coach, não. É a palavra de Deus. Deus tem planos grandiosos para você. Ele planejou tudo. Então, o que precisamos fazer? Andar com Ele. Caminhar com Ele. Ouvi-lo. Obedecê-lo. Será que você não está desprezando as coisas simples na sua vida? Coisas simples. Talvez isso seja algo que Deus quer fazer grandioso em você. Então, existe algo muito maior. Aleluia. Existe algo muito maior do que aquilo que você está vendo agora. Muito maior. Muito maior. Então, acredite que Deus tem planos maiores que os seus. Mas você tem que ter planos, né? Quais são os planos? O que você vai fazer? O que você vai fazer ano que vem? Tem que ter planos. Mas o que eu quero falar para você é que Deus tem planos maiores. Em cima desses planos, Deus tem planos ainda maiores. É isso. Então, eu acho que Maria, quando ela falou assim, Jesus, que nome simples, né? Quando o anjo falou, o nome dele será Jesus. Talvez ela tenha pensado, mas Jesus. Poderia ser Gabriel, poderia ser Miguel, poderia ser Rafael, poderia ser um nome, mas Jesus. Sim. Só que esse Jesus, nesse nome tão simples, Deus tinha planos grandiosos. Aleluia. Outra coisa que você pode fazer para ativar a sua esperança. Está lá nos versículos 32 e 33. Que fala assim: Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. O seu reino jamais terá fim. Amém? Então, creia no poder. Olha outra coisa que você precisa fazer, é isso que eu quero falar. Creia no poder que está sobre Jesus. Creia nisso.
Então, isso que nós estamos lendo aqui, gente, embora a gente fique lá pensando, tinha Maria, tinha José, ele nasceu naquela estrebaria, mas na verdade, o que estava acontecendo ali? O reino de Deus estava sendo estabelecido aqui na terra, era isso. Era isso. O poder de Deus estava sobre aquele menino que iria nascer, e ele implantaria o reino eterno de Deus. É isso. Então, creia no poder que está sobre Jesus. É Ele que salva, é Jesus que salva. É isso que a palavra diz. Ele nasceu para isso, para te salvar. E a grande pergunta que não quer se calar é essa: eu entendi isso e eu estou vivendo isso? Jesus é o meu Salvador realmente? Ou eu ouvi dizer, eu achei bonitinha aquela historinha, aquelas criancinhas representando lá, eu achei legal, mas não, Jesus tem que fazer parte da minha vida. Aleluia. Nós temos que entender isso, que nós fazemos parte de um reino eterno que está sendo implantado na terra. Sendo implantado. E nós fazemos parte disso. Então, temos que crer no poder de Jesus. Outra coisa, versículos 34 e 35 fala assim: perguntou Maria ao anjo, como acontecerá isso, se sou virgem? Lógico, ela era uma adolescente, mas ela não era burra, né? Como que ela vai ser mãe, se ela não tinha tido relações? Como que ela ia ser mãe? Então é por isso que ela pergunta. E o anjo responde: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Outra coisa para ativar a nossa fé, irmãos, é a gente se render ao sobrenatural. A vida não se reduz ao natural. Amém? Algum tempo atrás aí, descobriu-se a física quântica. Ninguém nem imaginava. E a física quântica, ela traz um pouco, ela tenta explicar um pouco das coisas que não se pode explicar. Então, o que eu queria dizer para você é que a sua vida não se reduz ao que você vê e ao que você sente. Existem coisas maiores que Deus está realizando no mundo e em você. Coisas que nós não podemos ver, mas que estão acontecendo. Então, Maria, ela se rende a isso. Ela aceita isso. Ela fala, realmente, na natureza isso não acontece. Mas se é Deus que está falando, eu creio. Amém? Então, creia em milagres. Você parou de crer em milagres? Volte a crer. Volte a crer. Volte a crer em milagres. Espere por milagres. Deus trabalha e age no sobrenatural. Deus não age como você. E nem como nenhum ser humano. Amém? Você não é um ser físico que vive uma experiência espiritual. Você é um ser espiritual que vive uma experiência física. Quando você se for nesse mundo,
você vai continuar a existir. Então não fique tão preocupado com as coisas que estão acontecendo. Você é mais do que essa matéria que nós estamos vendo. Você é o sopro de vida de Deus. Deus colocou vida em você. E é isso que nós somos. Nós somos mais do que isso que nós estamos vendo aqui. 1 Coríntios 1,18 fala assim: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. E mais uma coisa que eu queria falar para você. Eu sei que você já está começando a abrir a boca aí. Para você dar um start aí na sua esperança. Versículo 38. Fala assim. Respondeu Maria. Como é que fala lá? Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Amém? Então uma coisa que a gente precisa fazer para ativarmos a nossa esperança é a gente obedecer antes de entender. Tem gente que fica esperando entender as coisas para depois obedecer. Maria não entendeu nada. Maria não entendeu nada. Mas ela falou: mas se é o Senhor que está falando, aconteça comigo conforme o Senhor está falando. Amém? Então obedeça ao Senhor. Obedeça o que a palavra diz. Quando a gente vai obedecendo, Deus vai revelando as coisas para nós. É assim que funciona com Deus. Não adianta ficar questionando Deus. Eu tenho que falar, como Maria falou: sou sua serva, ou seja, eu te obedeço, Senhor. Eu vou te obedecer. E mesmo sem entender, começar a caminhar na direção que Deus está dando. E à medida em que eu vou caminhando, as coisas começam a se clarear. As coisas começam a fazer sentido. Amém? Terminando então, concluindo. Você deseja esperança no seu coração? Eu desejo, não sei você, mas eu quero ter esperança. Então, comece crendo em milagres. Deus deseja realizar grandes milagres na sua vida. Amém? Tudo começa num passo de fé que eu dou. Eu dou o passo de fé e eu busco permanecer naquilo. Lembra de Pedro? Jesus andando sobre as águas, vencendo uma lei da natureza, porque ele era o Senhor da natureza. Mas ele estava como homem aqui, 100% homem. Então Jesus fez aquilo por fé. Aí Pedro vê Jesus e fala assim: fala para eu ir aí também. O que Jesus fala para ele? Vem. Jesus está falando isso para nós hoje, vem. Você está querendo ter esperança na sua vida? Vem. E aí fala que Pedro caminhou um pouco com ele.
Mas aí ele começou a ver as circunstâncias, ver o temporal, ver sentir a força do vento, ver o tamanho das ondas. E aí fala que ele começa a afundar. Então, você quer ter esperança? Creia que Deus vai fazer milagres na sua vida. Dê um passo de fé. E busque ao Senhor para continuar a caminhar em fé na sua vida. Segunda Crônicas 20:20, na parte B, fala assim: tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor, e terão a vitória. Vamos orar? Eu queria que você ficasse em pé. Você que está ouvindo aí a nossa mensagem de hoje, faça isso também. Fique em pé também aí na sua sala. E ore, fale com o Senhor. Amém? Vamos orar. Feche seus olhos. Fale com Deus. Fale com o Senhor. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Jesus, obrigado pela tua palavra. E nós te pedimos que essa palavra, Senhor, ative esperança no nosso coração. Jesus é a esperança que chegou. Jesus é a única e verdadeira esperança. E nós queremos, Pai, viver isso e continuar a viver assim. Em nome de Jesus. Fale com Deus, ore você. Fale com Ele. Fale das suas expectativas. De você voltar a acreditar em milagres na sua vida. De você voltar a ativar a fé na sua vida. E de você continuar a caminhar nessa fé com Jesus. Porque Ele é a nossa esperança. Pai querido, te agradecemos pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque ela acende em nós uma chama, Senhor, que nós possamos viver os milagres que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e as comunhões do Espírito Santo estejam com todos vocês, hoje, para todo sempre. Amém. Amém? Então fala para o seu irmão, Jesus tem milagres para você essa semana. Aleluia. Glória a Deus. Parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado. Decidi